Pessoal, beleza? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre por que que eu tô parando de investir em ações, fundo imobiliário. Eu tô aqui vendo como é que vai ficar hoje o tempo, né? Aqui na minha cidade tá ventando muito, então não sei se eu vou conseguir trabalhar hoje. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre por que eu tô me desfazendo de algumas ações. Eu pretendo não investir mais em ações e em fundo imobiliário. Tem até um vídeo aí que eu postei falando sobre Cogna e IRB, que me levaram tudo, que eu investi e tal. Então, lá atrás, acho que em 2020, acho que na pandemia, eu comecei a investir e não fui buscar informação, né? Aí eu comecei a investir, o que eu fiz? Eu comecei a ir pelo que o pessoal falava. E tinha até um canal aqui no YouTube que falava também sobre fundos imobiliários. E tinha alguns canais que falavam sobre investimento, falava que a IRB era boa e tal. Tipo, falava sobre a Cogna. E aí, pô, todo o valor que eu tinha tipo, disponível para investir, eu fui investir, tipo, né, meio que 50% na IRB e 50% na Cogna. Só que você acaba que você vai vendo que você errou e com o tempo você vai mudando, né? Aí e lá atrás também eu meio que fiz tipo como se fosse day trade com a Oi. Então, pô, tive até um retornozinho. Aí amarguei também umas percas também durante um tempo. Então acaba que, pô, eu fiz de forma errada, entendeu? Só que a Cogna, que é a empresa de educação, e a IRB, que é uma empresa de resseguro, tipo, a IRB ainda mais, caiu bastante. Tipo, se eu não me engano, caiu desde quando eu comprei 70%, 80%. A Cogna eu acho que caiu em torno de, sei lá, 50% também. Mas ela tá pra mais, entendeu? Só que eu comecei a perceber que, tipo, às vezes você, ainda mais pra mim, tipo, trabalho com venda, eu tenho que ter esse dia eu tava assistindo um podcast, tava vendo sobre o Caio Carneiro, ele falando que ele é vendedor e tal, e que os investimentos que ele faz é seguro. O risco em si, ele já tem muito risco na profissão, entendeu? O risco que a gente corre é o risco de a gente empatar dinheiro e não vender, no meu caso, né? Então a gente tem um risco bem grande na hora de captar recursos. Então, tipo, na hora de investir, tem que ter algo mais seguro, entendeu? Então é com essa mentalidade que eu comecei a perceber, tipo, comecei a olhar dessa forma. Falei, cara, eu vou começar a investir em algo mais seguro, começar a investir para realmente, eu tenho vontade mesmo de parar de investir em ações e fundo imobiliário, porque demanda muito tempo de estudo, pelo menos, pô, pra gente que não tem muito entendimento, acaba que, pô, às vezes você vai ali, tem que ficar lendo sobre o que a empresa faz, aonde faz, o que aloca, igual no caso de fundo imobiliário, pô, você tem que pegar aquele relatório gerencial que é muito, tipo, muitas vezes é chato de ler, entendeu? Já na área de ações de empresas, fica também uma coisa difícil. Esses dias mesmo eu tava vendo, eu fico acompanhando, né? A Cogna, ela tinha feito uma reestruturação, a ação dela começou a crescer, começou a ter resultado, o governo foi e entrou com uma medida, se não me engano, entrou com uma medida sobre alguns custos que estavam ajudando a empresa a crescer, a ação crescer e tal. E essa medida que ele tomou meio que voltou, a Cogna voltou pro patamar que estava antes, era mais ou menos nesse sentido, entendeu? Então, falei, cara, ficou uma coisa muito difícil, entendeu? Também tem o caso das lojas americanas, que as pessoas divulgavam uma coisa e era outra, o próprio caso da IRB, entendeu? O pessoal, os diretores, o pessoal da presidência da empresa, tipo, divulgava uma coisa e quando tipo, ia ver era outra. Teve pessoas que teve até uma reportagem um tempo atrás, o pessoal
o pessoal ficou com um rombo gigantesco, entendeu? Então eu creio que tipo, pra mim o mais viável vai ser renda fixa, e querendo ou não, a pessoa fala que é perda fixa, né? Mas a gente tem que ter o nosso dinheiro que está no lugar mais seguro, e algumas moedas que sejam tipo, mais fortes, entendeu? Uma moeda que tem um lastro mais forte, criptomoeda, entendeu? Então a minha visão hoje é mais isso, renda fixa e criptomoeda. E maior parte em renda fixa, porque como eu falo, igual hoje, ó. Hoje, tipo, dependendo de como for, já tá tudo preparado, tudo certinho, agora 7, 10 da manhã. Dependendo de como for, eu não consigo trabalhar, porque eu poderia ir para outro lugar, eu poderia tentar voltar a fazer o que eu fazia antes, que igual hoje eu trabalho na beira de uma estrada, e tipo, eu poderia voltar a trabalhar no sinal, mas pô, pra mim eu não acho legal, entendeu? Pode ser até que, hoje, no dia de hoje não tem como trabalhar, beleza e tal, mas eu não acho legal, eu acho legal, tipo, a gente tá sempre evoluindo, entendeu? Não que eu voltar pro sinal seria regredir, mas é uma coisa que parece que pra mim foi uma etapa, entendeu? Igual tem pessoas que eu conheço que, pô, viveu uma vida trabalhando na praia, entendeu? E por mais que a praia dê um retorno legal, hoje a pessoa não quer voltar, porque parece que isso foi como se fosse uma etapa da vida dela, entendeu? Então, basicamente, às vezes é assim que eu entendo. Então, hoje eu tento fazer isso. É como se fosse uma loja, entendeu? Eu tenho um espaço na beira da pista e eu trabalho ali. Então, pô, tem dias que tá ventando muito, eu não consigo ir lá expor minha mercadoria. E acaba que, tipo, eu não consigo trabalhar, basicamente. Então, eu tenho que ter uma renda, eu tenho que ter algo, tipo, numa renda fixa, que se caso der qualquer problema, vamos botar aqui, tipo, que aí 10 dias, um tempo horrível, entendeu? Chovendo, ventando, eu tenho que ter para onde correr, eu tenho que ter uma reserva legal, e minha reserva não pode estar numa renda variável, né? Que aí, por exemplo, igual, vamos botar, se eu tivesse com minha reserva na Cogna, por exemplo, hoje eu não poderia sacar ela, até poderia sacar, mas, tipo, estaria com déficit de 50%, entendeu? Então estaria perdendo dinheiro. Então a minha ideia em si é parar de investir em ações em fundo imobiliário. Só que hoje como eu investi e o mercado de ações está em baixa, eu estou esperando virar para não perder dinheiro. Então, pô, tipo, MXFR11 tava abaixo, entendeu? Do valor que eu tinha pago. Aí já voltou pro valor que eu tinha pago, então já me desfiz. Itaúsa já me desfiz, CEMIG já me desfiz, Gari 11 já me desfiz, entendeu? Porque pra mim são coisas de fora que influenciam muitas vezes na ação, são coisas de fora que muitas vezes influenciam no fundo imobiliário. E tipo, agora mesmo tinha um fundo imobiliário que eu tinha comprado, eu fui ver, eu falei, fundo é esse que eu não tenho na carteira. Nunca tive esse fundo na carteira. Fui ver tal, perder quando eu fui pesquisar, o fundo trocou de nome, então com certeza deve estar passando por alguma reestruturação, algum problema, entendeu? E muitas vezes até na sua avaliação você vê que é um fundo bom, entendeu? Só que acontece coisas que vão, tipo, foge da tua alçada, né? Foge do que às vezes muitas vezes as pessoas passam ali no relatório gerencial, entendeu? Então, pô, possa ser que amanhã depois eu volte a investir? Possa ser, mas hoje, no momento tipo, que eu me encontro, eu acho mais viável investir em moeda forte, entendeu? Tem uma grande parte em renda fixa, assim a minha mente fica mais tranquila e eu consigo resolver, tipo, por exemplo, igual agora. Eu, tipo, já tem um tempo já que eu quero voltar a estudar para concurso. Tem até um vídeo aí que eu coloquei na minha rotina. E, tipo, eu tava estudando, eu tava indo trabalhar, voltava, fazer exercício físico, voltava e estudava. Só que às vezes quando você tá
tipo, com dinheiro investido, seu dinheiro tá, tipo, não tá num local, num negócio que te dá uma segurança, às vezes mexe com tudo, entendeu? E agora, tipo, para comércio é época de baixa temporada. Alta temporada mesmo vai começar só dezembro, entendeu? Mas aí eu creio que outubro, Dia das Crianças, então pra gente já começa a ter um movimentozinho um pouco melhor, entendeu? Então isso tudo mistura, né? E acaba que, dependendo de como for, você já não consegue fazer um exercício físico, porque sua cabeça fica, pô, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou correr e tal, entendeu? Ao mesmo tempo você fica olhando para ver se é jogo, tipo, estudar para concurso, entendeu? Então acaba que no final de tudo a gente tem que ter isso, tipo, um porto seguro, né? Tipo, é uma perda fixa, beleza, mas aí se acontecer por exemplo, igual hoje, ó, tá ventando muito onde eu moro, não sei se dá pra ver, ó lá, o mato balançando muito, tá vendo? Ó, tá vendo? Então se eu for pra rua e, dependendo de como for, montar as coisas lá, bater um vento, e como eu trabalho na beira da pista, pode ser que dê algum problema. Então às vezes bate um vento forte assim, ó, arrasta a mercadoria pro meio da pista e, pô, aí pode trazer algum problema, pode afetar uma família, entendeu? E tipo, consequentemente vamos tirar de lá. Aí é mais uma preocupação, aí tem que correr para um outro lado, entendeu? Então agora, como é baixa temporada, então eu nem forço muito, entendeu? Começou a ventar muito assim, ó, eu já, tipo, tiro o pé. Quando é alta temporada, depende de como for, eu, tipo, tento ir. E até trabalho com mercadoria já, tipo, fechada, né? Com o guarda-sol, né? Trabalho com guarda-sol fechado só pra poder, quem já sabe que eu tô ali, passar e falar, comprar e tal, entendeu? Então, o meu estilo de vida, hoje, o mais viável é isso, entendeu? Tipo, botar dinheiro em moeda forte, que moeda forte, Bitcoin, dólar, entendeu? E, querendo ou não, uma renda variável, mas é uma coisa que vem a cada ano se provando, né? Tá até embaixo agora. E tem dinheiro em renda fixa, porque, como eu falei, a reserva de emergência que a pessoa tem que ter é normal. E por esse fato, pelo fato de, tipo, aconteceu sei lá, tá chovendo, eu posso ir pra rua vender guarda-chuva, mas eu também posso pegar e deixar. Cara, eu não quero ir trabalhar hoje, entendeu? Eu tenho uma renda, eu tenho uma cama, eu tenho um dinheiro que consegue me suprir, entendeu? Isso na renda fixa, que é melhor, né? Entendeu? Por quê? Porque na renda variável, o nome já diz, ela vai variar. E se você não souber ler, você já sabendo já dá às vezes problema. Mas se você não souber ler, às vezes o relatório gerencial, às vezes a própria empresa passa que é uma empresa boa, no caso da IRB, que é a empresa de resseguro, é uma empresa ótima e tal, pererê, até começar a aparecer denúncias que as pessoas estavam fraudando resultado, entendeu? Então muitas vezes pra gente que é leigo, tipo, a gente não tem, às vezes, como muita gente tem informação privilegiada, entendeu? Tem muitas pessoas que têm contato com uma pessoa, com outra. Tipo, acaba que pra gente, no meu modo de ver e pro meu estilo de vida hoje, o mais viável seria fazer isso, fazer o que eu tô fazendo agora, que é vir se desfazendo das ações. Não tô com pressa, até mesmo porque, tipo, eu já fiz o básico, né? Já criei uma reserva de emergência, devagarzinho, eu vou investindo em criptomoeda, como eu tinha falado. Isso, tipo, é uma coisa que eu faço, que não é recomendação, né? Então acaba que essas coisas assim vão me dando uma base um pouco melhor, até mesmo para poder aguardar, entendeu? Aí daqui a pouco pode ser que a Cogna vire e comece e me devolva o que tomou, e eu vou ir vendo, mas pode ser também que baixe também, eu perca, faz parte, entendeu? Hoje eu tenho esse entendimento, então acaba que pra mim fica mais fácil dessa forma. Então o vídeo de hoje é esse. Gostou aí, curte, comenta aí, compartilha, entendeu?
E assista aí os outros vídeos também. Fala sobre empreendimento, entendeu? Fala sobre investir mais ou menos. Pra quem tá empreendendo, entendeu? E é isso. Valeu, tamo junto.